Avisa quando puder começar. Mas e a live? A live tá ali, ó. Já tá rolando? Tá rolando ali. Passada. São coisas técnicas Gente. muito desenvolvidas. Alta tecnologia. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite. Por fazer essas mediações. É uma responsabilidade absurda estar com pessoas tão talentosas como o Felipe, como vocês que produziram tudo isso. Parabéns pelo trabalho. Realmente está impecável. E eu fico muito feliz, assim, me anima bastante de ver essas coisas acontecendo, assim, sabe? Esses feitiços cada vez mais reverberando e atravessando a gente de muitas formas. Hoje a gente está aqui com o Felipe Couto, né? A primeira pessoa que vai iniciar esse debate, né? Hoje eu converso majoritariamente com ele, eu vou fazer umas questões disparadoras, né? E que bom que vocês ficaram. Depois acho que vai sobrar um tempo, né? Aí a gente pode interagir um pouco mais, né? Trocar umas ideias, se vocês quiserem perguntar algumas coisas que é super importante. Eu vou seguir a minha ficha para eu não me perder. Eu sou uma pessoa de peixe, isso é bem complexo, mas está tudo certinho. A mini bio do Felipe, olha o currículo, né? Sobre isso. Sente o currículo. Felipe Couto, artista interdisciplinar formado em dança, atua na cena hip hop há mais de 2 décadas e é um grande fomentador da cultura ballroom no Brasil, realizando importantes eventos como Ball Vera Verão, Pajo Ball, Caliente Ball e outras. É o idealizador do coletivo AMEN, diretor criativo da agência Voadoras e cofundador da Aliança Pró Saúde da População Negra. Felipe possui uma trajetória rica nas artes, colaborando com companhias como Companhia Sansa Croma, Discípulos do Ritmo, Núcleo Bartolomeu, de Depoimentos, de Efeitos, Chemical Funk e House of Zion, e trabalhando ao lado de talentos como Criolo, Fabrício e Júlio do Bairro. Como uma bicha preta vivendo com HIV, o artista provoca discussões profundas sobre raça, classe, gênero e saúde por meio de suas performances e palestras. Felipe Couto possui diversos trabalhos de destaque, como a performance Sangue, eu já assisti lá no Encontro Cultural, que abordou publicamente de forma pioneira suas experiências com HIV na dança. Além disso, o Felipe também realizou a primeira parada preta de São Paulo em 2017 com o coletivo AMEN, participou da programação do Black Pride New York City em 2017 e 2018, bem como do simpósio The Journey of Black Liberation em 2018 em Toronto, no Canadá, discutindo HIV e AIDS nas Américas e a realização do projeto Diáspora Queer, em colaboração com a Embaixada Real da Noruega em Brasília. Meu Deus, querida. Felipe Couto foi reconhecido com o prêmio APCA em 2018 na categoria Difusão e Memória pelo festival Vozes do Corpo, com a Companhia Sansa Croma, e com o prêmio de Newton Gomes de dança em 2019 na categoria Olhares para Estéticas Negras e de Gênero na Dança, pelo seu trabalho junto à comunidade negra LGBTQIA+, tanto em âmbito nacional e internacional. Sua pesquisa atual está focada em explorar masculinidades plurais e corpos em diásporas com o projeto OCOP, Masculinidades Transatlânticas. Na sua trajetória, Felipe também atuou como coordenador do curso de implementação de São Paulo Escola de Dança, onde trouxe uma perspectiva profunda sobre as pluralidades da dança. Seu mais recente trabalho inclui uma colaboração com o artista Will Ross, dos Estados Unidos, na performance A Phrase That Fits, integrando a 35ª Bienal de São Paulo. Com uma carreira tão diversificada e impactante, Felipe Couto continua a desafiar fronteiras e a inspirar através da arte, da dança e das discussões que promove. Agradecida demais por você ter aceitado o convite de estar aqui. Você é uma das minhas grandes referências, eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho e acho que você é muito foda. Então vou abrir. Eu queria começar perguntando, assim, eu queria saber da tua voz, né, de você. Quem é Felipe Couto? Né? Como a arte se apresenta como possibilidade a você e quais são as suas influências artísticas? Foi uma performance, né? Já li a bio, já conversei bastante com o Pisces sobre isso. Fico muito feliz de estar aqui hoje. Acho que a gente não pode esquecer que estamos em guerra. Acho que tem vários pontos, vários territórios
nesse atual momento, guerra, faixa de Gaza, Ucrânia, as favelas, os quilombos, e estar aqui é uma resistência, né, e mostra as nossas estratégias como corpos pretos, racializados, dissidentes da vivo. Então eu saúdo muito as pessoas que vieram antes da gente e muito feliz de estar presente aqui, conectando com essas memórias assim, tão especiais. O convite para esse lugar, estar aqui também foi muito, né, esse encontro na vida, na noite. Eu acho que esse lugar que a gente construiu de existência, de conexão, de construção de afeto é muito importante. E chego até aqui, eu sou uma bicha de 40 anos, acabei de completar 40 anos, vai passar a ser minha pauta, né? Esse envelhecimento, essa mariconice. Acho que alguns anos atrás, 10 anos atrás, um pouco mais, a gente positivou o termo bicha, né? Com Lean vindo pesado, bicha preta, e agora eu estou nesse pronto de positivar a maricona. No meu Instagram eu sou Maricante, trazendo um pouquinho essa linguagem da Ballroom também. Então eu sou esse corpo em trânsito, nascido em São Paulo, na Zona Leste, e aprendi muito cruzando, né, com uma formação não acadêmica. Eu acho que é o lugar da Mini se apresentar a partir das experiências, dos trabalhos, das conexões. É muito importante, muito significativo para mim, porque eu não posso falar sobre a minha história sem falar das continuidades que eu passei. Então eu sou um artista que se formou a partir dos trabalhos coletivos. Teve o primeiro contato, experiência da arte na garagem do meu tio, dançando break, igual muitos moleques das periferias do mundo todo. E a partir daí encontrou uma forma de se conectar com o mundo. E dentro da cultura hip hop foi onde eu me formei. Entendo como uma grande faculdade, onde eu entendi o mundo como um todo, meu poder de trânsito, meu poder de conexões, diálogos. Foi aí que eu entendi meu prazer, minha sexualidade. Então eu sou uma bicha que estava ali, né, dentro do hip hop. Meu primeiro namoro foi com uma pessoa que era da minha crew, que depois fez a transição de gênero em 2003. Então, quando a gente olha para a nossa trajetória, a gente vai ver vários pioneirismos. Ao mesmo tempo que eu conto essa história, eu sinto muito a Beyond, essa pessoa que, né, foi o meu relacionamento, que me distanciei, foi uma pessoa percussora, assim, uma travesti, no breaking, em 2004, 2005, fez sua transição, continuou indo nos eventos do breaking, mas recentemente eu tive a notícia no fim do ano que ela fez sua passagem, e a partir do momento, né, no caso do adoecimento, do esquecimento, perda de redes. Então eu sempre vou pontuar essas redes, essas comunidades que eu faço parte, que me formaram, que me fortaleceram, e hoje eu estou criando com essas pessoas e sempre me retroalimentando através desses afetos. Sim, a gente sabe o quanto é fundamental isso para a construção da nossa trajetória e da possibilidade de sobrevivência mesmo, né? E de criação de futuros com mais qualidade, né? E de presentes também, na verdade. Felipe, a cultura ballroom, ela permeia a sua vida, né, também, a sua pesquisa artística. E existe um aspecto muito importante da cultura ballroom, que é essa produção da identidade, né, através da performatividade. Isso é bastante marcante, né? E que a partir daí você vai, por exemplo, poder refletir também sobre linguagem, sobre processos de inclusão, né, sobre violências. E daí eu queria te perguntar como esse processo de construção da sua masculinidade, né, como se dá esse processo de construção da sua masculinidade como uma bicha preta, vivendo com HIV e AIDS, e como a cultura ballroom ela influenciando esses seus processos, né? Tem a cultura hip hop também, né, que você falou agora, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso. A masculinidade como termo, né? Acho que quando a gente escuta a discussão de masculinidade, vai num lugar muito acadêmico até hoje, né? No que a gente vai pensar numa partida de futebol amador, ou bilhar, ou uma sauna em outros lugares. Mas a partir do momento que eu me coloco como uma bicha dentro do hip hop, eu venho entender que a masculinidade sempre foi uma disputa para mim, para buscar uma masculinidade que me coubesse, não que esperassem de mim. Eu entendo que essa passabilidade, essa performatividade
aceita do masculino, me blindou, me fez chegar aqui com uma saúde mínima e uma conexão de redes também mais acolhedora do que travestis, pessoas trans, bichas afeminadas naquela época. Então, chegou um momento que eu falei, essa masculinidade já não me cabe, mas qual é essa masculinidade que eu vou buscar? Esse é um caminho que até hoje eu busco, assim, como me identificando como cis masculino. E por muito tempo faltou referência, ainda faltam muitas referências de masculinidade. Hoje eu fico muito feliz quando vem um trans masculino e fala que eu sou a referência dele. Então a Ballroom me deu esse aquilombamento, essa construção de rede, onde eu construí umas outras possibilidades de trocas e pensar qual é essa identidade, qual é essa energia, o que é essa masculinidade, para além de uma identidade de gênero, mas sim uma performance. Então a Ballroom me deu principalmente essa noção de família com outros espelhos, porque na minha família de sangue eu tenho meus tios, meu pai que fez a passagem, tenho meus primos que vai falar sobre futebol, sobre outras coisas que não me cabia. Então hoje eu tenho muita felicidade de, durante o meu cotidiano, durante minha vida íntima, no dia a dia, no café da manhã, eu consiga trocar com outras figuras masculinas, outras butch queens, bichas, transmasculinos, corsetas, boys. Então a gente construiu, né, eu sou muito feliz de caminhar junto com as figuras pioneiras da Ballroom de São Paulo e do Brasil, para construir esse lugar de acolhimento, esse lugar de encontro, onde essas pessoas frequentam. Então, a cada conversa, a cada espetáculo, a cada performance que eu vejo, eu me transformo um pouco e vou criando possibilidades de existir no mundo e criar essa nova visão de uma masculinidade. E o OCO vem muito nessa necessidade, assim. Acho que a masculinidade sempre é um lugar de morte, um pouco, assim, do que isso, pensando no corpo negro, masculino, bicha, ele tem que se transformar, o quanto ele se sufoca, principalmente nas ruas. E o OCO, ele surge durante a pandemia, com a Lei Paulo Gustavo, a Lei Emergencial, Aldir Blanc, desculpa. E ele vai questionar quais são esses corpos que circulam pela cidade e como a performance de runway, que é o desfile da Ballroom, ele pode transformar os espaços e construir outros imaginários de um corpo masculino. Então, esse lugar da possibilidade, como você fala, que a Ballroom permite performar a si mesmo a cada evento, a cada ponto, cria a possibilidade de criar fissuras, de conectar outras pessoas, e aí eu vou pensando qual é esse masculino do dia que eu vou ser. Eu estava aqui pensando, enfim, a gente, existe acho que a história, pensando em sexualidade, a história da sexualidade, ela é datada, né? E ela vem junto com o processo de criação de instituições, de disciplinas, né? Como, por exemplo, o surgimento da biologia, da biomedicina, enfim, de ciências que estão e que vão se tornar autorizadas a falar sobre sexualidade. E falar sobre sexualidade, sobre desejo, sobre prazer, no sentido de também dizer qual é a boa sexualidade, né? Qual é a má, como que se experiencia o bom e o mau sexo. E isso é bastante complexo, né? Porque isso vai gerar todo um processo de moralização, né? Acho que grande parte da AIDS também, AIDS, mesmo o cifrão, o adoecimento, né? Enquanto processo de segregação, ela vem muito dentro dessa chave, né? Vem muito dentro dessa perspectiva. E... Essa sou eu. Eu vou mexendo aqui para mim, ajustando o ângulo. Só que assim, quando a gente pensa na epidemia de AIDS, ela mostra para a gente, por conta das desigualdades de acesso, né, tem uma diferença muito grande na forma como as pessoas vão poder conduzir a sua sexualidade. Né? Vai dizer se elas vão ter acesso, por exemplo, a construir uma rede de cuidado, se elas vão ter um cuidado
emocional, físico, psicossocial, né? Vai delimitar tudo, se elas vão ter acesso às tecnologias preventivas de tratamento, enfim. Dentro dessa perspectiva, eu queria saber se você entende que a arte ela descoloniza esse espaço para se falar e se produzir sobre sexualidade, né? E como a partir da sua trajetória você enxerga as potencialidades da arte dentro disso, né? Eu acho que falar arte descoloniza é muito grande, né? Porque quando a gente vai olhar a história do HIV e a arte, eu acho que poucas pessoas aqui talvez vão se enxergar nessa história, pensando que essa história é contada pelos homens cis, brancos, de classe média, que tiveram acesso aos meios de produção, que tiveram acesso a tecnologias de cuidado para estar vivos. Então a gente entende que muitas pessoas que poderiam contar de fato as nossas histórias, elas já fizeram suas passagens. Inclusive, quando a gente vai falar sobre a arte HIV no Brasil, a gente tem pouquíssimos registros, a gente vai falar aqui mais para frente, mas quando falam sobre as navalhas, sobre várias outras ações, né, de rebeldia, para mim a arte HIV nasce a partir disso, como uma ferramenta de se proteger, de protestar, de se indignar. Então, acho que a arte ainda está nesse processo de descolonizar, principalmente pela acessibilidade, quando a gente vê um coletivo como o Rainha Kong fazendo esses trabalhos, coletivo Contágio, coletivo Amém, as houses, as lideranças construindo trabalhos artísticos para circular nos espaços, para falar de arte agora, no Brasil de hoje. Eu acho que esse é um processo que a gente está iniciando, engatinhando, para criar de fato um processo decolonizador dentro das artes, mas ainda a gente tem muita dificuldade. Quando a gente vai buscar referências, você perguntou as minhas referências? Minhas maiores referências é Marlon Riggs, uma bicha preta dos Estados Unidos, documentarista, poeta, que criou, dentre vários documentários, o Thomas and Tides, As Desatadas, que inclusive o Coletivo vai assistir na semana que vem, no Esponja. Mas são pouquíssimos artistas dos anos 70 e 80 que eu consigo citar. Então, uma memória que foi apagada ou devastada pelo vírus que retirou nossa ancestralidade e principalmente uma identidade. Quando a gente se coloca como pessoa vivendo com HIV publicamente, a gente assume uma identidade. Então, para mim, falar que eu vivo com HIV é a mesma coisa que eu falar que eu sou uma pessoa negra, que eu sou uma bicha, que eu sou brasileiro. Então, é uma identidade. Se você tem essa identidade apagada, pelos mecanismos da arte mesmo, porque quando você vai fazer um filme, você escolhe um personagem ou outro, se você escolhe sempre o branco, você está escolhendo uma história para contar, né? Um lado da história para contar. Então, acho que a gente tem muito que caminhar e evoluir para conseguir realmente usar a arte como ferramenta de potência, trazer toda a potência que a arte tem para nos decolonizar e libertar. Eu trabalho em hospital, né, e eu percebo muito uma diferença, assim. Porque eu acho que está começando, tipo, a arte, né? Arte HIV AIDS não é uma novidade, né? O apagamento que ele sempre foi constante, assim. Mas eu começo a vislumbrar, assim, uma abertura mínima para que instituições grandes, assim, sei lá, o NAID, sabe? Instituições grandes e também esses institutos como o Emílio Rivas e outros, de começar a se abrir para pensar o impacto da arte ali mesmo no cuidado, né, com os pacientes, com as pessoas que vivem com HIV. Isso é uma coisa que realmente ainda engatinha muito, assim, né, e é colocada bem de escanteio, como se não tivesse um impacto absurdo, né. E você falou também essa questão toda sobre o apagamento. Acho que uma das frases que eu mais gosto na apresentação é: a AIDS é fronteiriça. E é muito massa refletir sobre isso, porque e a peça traz bastante sobre esse processo de quando ele se torna epidemia, né? Ela se torna epidemia quando ela chega nas nações embranquecidas, como os Estados Unidos. Só que ela, enfim, já tem um histórico de existência do HIV em África, principalmente em África subsaariana. E existe também um processo, uma questão que é:
tem o processo de colonização da Bélgica no Congo, né? E esse processo de colonização teve uma administração sanitária. Ao mesmo tempo que você tem a derrubada de uma floresta, a exploração de um povo, um processo violentíssimo, você não tem uma administração sanitária. E isso sai de controle. E coisas que o HIV, por exemplo, que estava nichado ali, vai entrar em outras ações e aí vai se tornar um problema, porque vai atingir a população branca, né? E é muito louco isso, porque, e também da forma como se constitui, né? Ela fala, então é um vírus que vem de África, né? Que passa para os haitianos, que uma bicha safada vai pegar, porque para os outros haitianos, né? Que é esse caso do GD, do Gaetan Dugas. E esse processo, ele funda a epidemia de AIDS no Ocidente, né? Quando ela se torna uma epidemia, e tem um viés étnico-racial muito marcante, assim. E pensando sobre isso, dentro dessa perspectiva, eu queria pensar com você, o que você acha? Antes de eu perguntar isso. Porque, além de tudo isso, também existe uma questão que a gente vive um momento de avanço farmacológico, onde nós que vivemos com HIV conseguimos viver, ter uma qualidade de vida em algum nível, né? Superamos traumas da vida, o estigma, a gente sabe o que é. Só que a AIDS não está resolvida, especialmente para a população preta, para a população negra e para a população indígena também, que tem aumentado bastante, e para as travestis é uma questão muito marcante, e a gente nem tem dados sobre a população transmasculina. Só que tem sido muito comum haver um apagamento da palavra AIDS, né? Agora é uma questão de doença crônica, agora não se morre mais de AIDS, né? Então a gente vê muitas pessoas brancas, especialmente cisgêneras também, trabalhando com esse discurso que muitas vezes romantiza a epidemia. Eu queria te perguntar se você acha que a história está se repetindo nesse sentido, né? Está deixando de ser uma epidemia agora porque não é mais um problema para a população branca. Como você analisa essas questões? Acho que todas as tecnologias elas estão chegando, estão dadas para a elite, né? Para a burguesia, e pensando no planeta, está localizado nos Estados Unidos, na Europa, países desenvolvidos, mas quando a gente olha para o sul global, a gente entende que a AIDS está em ascensão contínua. Quando a gente vê os boletins epidemiológicos do Brasil, que é uma referência, ainda continua uma referência, apesar de tudo, é trágico, mas quando a gente olha para outros países da América Latina, é trágico, né? Quando a gente vai olhar para a crise migratória, parte dela tem uma relação com a HIV/AIDS também. Quando a gente vai olhar para o continente africano, para os países árabes, todos esses atravessamentos da misoginia, da homofobia, da transfobia, vai atingir de fato essas corpos e não tem ninguém olhando. Então a gente, quando vê essa busca pelo zero, de novo, né? Zero transmissão, essas metas que é colocado pelas organizações, elas estão cada vez mais apagando esses casos que vêm crescendo. Então é uma forma de encobrir e não olhar para o que está acontecendo. Então, diariamente, crianças seguem nascendo com o vírus HIV por um simples fato de acesso a um pré-natal em outros países, em outros estados do Brasil. Né? Então, foca zeramos no São Paulo, zeramos em São Paulo, mas em outros estados. E todo esse trânsito desses corpos nos territórios, né? Porque essas fronteiras, que também fala, eu acho genial, é criada na nossa cabeça, mas ela não existe. Né? As pessoas estão indo e vindo das fronteiras o tempo todo. Então, eu acho que é necessária essa denúncia, é necessário a gente construir formas de se comunicar para cada vez mais mostrar o que está acontecendo em cada quebrada, em cada casa, em cada família, em cada corpo, porque essa narrativa única ela não pode seguir existindo. E ela também apaga, pensando nas políticas públicas, nas estratégias de saúde, ela deixa de ganhar força. Então a gente entende a importância da PrEP, a importância do I igual a I, mas as políticas de saúde não podem ser resumidas somente a isso, porque pessoas ainda continuam vivendo com HIV, pessoas ainda continuam nascendo com HIV, pessoas ainda continuam morrendo por decorrência do HIV.
Então acho que é necessário de fato esse poder comunitário, essa forma que a gente se organiza, essa forma que a gente dialoga e troca essa informação. Eu gosto muito da ideia de comunidade, mas para além disso, essas redes centralizadas, como a gente consegue cruzar e fazer esse fluxo de informação circular mais rápido, né? Como a gente constrói um diálogo com hermanas do Peru, do Chile, de outras regiões, do Haiti, do México, né, da África do Sul, e teoricamente era para ser fácil, né? A gente está consumindo música dos Estados Unidos o tempo todo, cultura dos Estados Unidos, fofoca dos Estados Unidos, exportando com o Brasil para o Pará, para o Amazonas, várias informações mínimas, né? Como a gente não consegue construir, né? Como a gente já construiu estratégias de romper essas estruturas silenciadoras que impedem a gente falar o que está acontecendo em nossas realidades. Esse abismo, inclusive, no próprio território brasileiro, assim, né, de pensar a diferença regional do que é a epidemia de AIDS em São Paulo, que agora se orgulha, né? Enfim, de AIDS, erramos transmissão vertical, e a gente sabe que tem um trabalho de base, né, para isso acontecer, e não só... Como todo o SUS, né? O SUS é esse trabalho de base das comunidades, enquanto nas praças. Isso é muito importante anotar, né? Que não foi só um programa governamental, mas sim ali as mulheres, as lideranças de matriz africana trabalhando desde o início da criminalidade no território brasileiro, então tem muita coisa acontecendo para isso. Tem um impacto muito grande também de pessoas como a Micaela Cirino, Lili Nascimento, a Carolina Yara, de trabalhar, de construir grupos de trabalho para pensar estratégias em relação à transmissão vertical, que depois, às vezes, vai até ser cooptado, né, por instituições que vão ampliar isso, só não sei se eles dão todos os créditos. E eu queria te perguntar como você trabalha ou como você pensa essa diferença, porque existe uma diferença em relação à produção artística, que tem mais fomento, né? A arte que tem uma infraestrutura de saúde maior também. Como você vê essas diferenças de produção artística assim, no Brasil mesmo, sabe? Quando um artista fala assim, estou indo para São Paulo, veio, né? A gente sabe o veneno que é, né? Viver com qualquer profissão aqui em São Paulo, principalmente artes, mas ao mesmo tempo a gente sabe que aqui a informação ela está de mais fácil acesso. Então a gente tem pessoas da comunidade de Manaus que tem que fica nos assistindo literalmente, trabalhando com as artes, trabalhando com a ballroom, discutindo HIV e AIDS, criando espaço de acolhimento, enfim, circulando, podendo mergulhar em suas pesquisas, e a gente entende que esse incentivo não existe, mesmo no Sudeste. A gente sabe que a Secretaria da Cultura de Salvador, por exemplo, né, que agora a gente está no verão, tem muitas coisas acontecendo, mas os artistas lá muito potentes não conseguem fazer seus trabalhos circulares de uma forma muito assim, na unha, né, no dente. Então aqui a gente tem SESC, que lá em outros estados, em outras cidades, ele não tem essa força. Então eu acho que as pessoas, não só as paulistas, mas as pessoas que criam arte, constroem conhecimento, informação em São Paulo, cada vez mais tem que se preocupar em como a gente vai trazer essas outras narrativas do Brasil, pensando nesse país continental, e como a gente vai conseguir difundir, como a gente vai conseguir jogar essas construções para as pontas, essas estratégias para as pontas, como a gente vai descobrir as fórmulas e conseguir entregar o gabarito já para as pessoas, como a gente vai conseguir acessar uma online e falar, ali naquela ponta está acontecendo uma outra coisa muito potente que vocês têm que estar lá. E as marcas, como a gente vai conseguir jogar esse holofote para outros lugares. É um grande desafio, principalmente a gente, aqui na base, tentando, aos poucos, né, pessoas pretas, periféricas, trans, conseguindo acessar esses recursos que as pessoas, as playboys, já estão acessando há muito tempo. A gente está construindo agora, com muitos custos, mas coisas que as pessoas brancas já poderiam ter feito
faz tempo. Então acho que é um compromisso que eu tenho de pôr o Luana e com outras lideranças daqui, acolher essas pessoas que estão vindo de outro lugar, que estão indo para estudar, para trabalhar, para viver. Então toda vez que a gente consegue, já está cada vez mais olhando para o nosso line-up, pensando nessa diversidade de territórios também, porque a gente sabe que um job, uma experiência, pode transformar essa galera, tem um monte de grupo de WhatsApp, vai voltar lá, vai sentar com as gatas, vai compartilhar esse conhecimento. Livros, a gente tinha uma experiência super foda, assim, que o Museu de Arte de Madrid lançou um catálogo de uma exposição chamada Overlands, que durou 6 meses no museu, e eles lançaram um catálogo com várias referências, de Marlon Riggs, discurso da Marsha P. Johnson, e era em inglês e espanhol. Aí falaram, eu posso mandar alguns, mando para cada região. Então, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. E assim, o feedback que a gente teve foi incrível. Assim, vou reunir as gatas todas na minha casa para acessar esse livro. Então, além do acesso ao conhecimento, é a potência de conseguir construir e fortalecer nossas pesquisas. Cada vez mais, eu acho que é importante a gente construir fomentos de dar continuidade a essas pesquisas, esse trabalho do coletivo, várias outras pesquisas, quando a gente consegue fortalecer, registrar em livro, em vídeo, e assim a gente começa a tentar destrinchar para outros lugares. Seu trabalho é fantástico, Felipe. E eu acho que gera esse processo mesmo de transformação social, né? E, sei lá, isso leva a gente a pensar em várias coisas, em processos de cura, né? E aí cura tanto do HIV, como cura enquanto transformação social, né? Eu fiquei aqui. Essa peça ela abre com uma carta do mago, que é a primeira carta dos arcanos maiores, né? E tipo, é uma carta que fala sobre iniciação e por coisas que se dão assim na prática, né? Manifesta na prática agora, vai, pô. E a carta do Ouroboros, e o Ouroboros também é um símbolo, na verdade, que fala sobre início e fim de processos, né? E aí eu fico pensando, sei lá, a gente não tem ainda uma cura para o HIV, que está tratamento e prevenção, né, para determinados grupos populacionais, mas a gente ainda não tem uma cura, enquanto isso a gente precisa ficar reescrevendo o processo de transformação, né, através das artes, através das estratégias de sobrevivência, enfim, de tudo que a gente acaba fazendo, na verdade, né. E eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa perspectiva, como você pensa esses processos de cura social? Eu sei que isso já está presente na sua narrativa de diversas formas, eu queria ver como você trabalha pensando cura social e cura do HIV mesmo. Como você vê isso? Eu acho muito potente olhar as narrativas da contemporaneidade, o que as artistas, a sociedade está falando hoje em dia, e a gente vê cada vez mais a gente falando sobre vida, sobre longevidade, sobre cura. E se a gente faz um paralelo com esse histórico da AIDS, a gente falava muito sobre morte. Então, Marlon Riggs, no documentário Black Sand, alguma coisa assim, acho que é isso, ele faz uma linha cronológica da história com a CD4 dele. Então ele está morrendo e vai falando sobre a história. O Félix González, cubano, ele faz aquela obra dos 2 relógios, que cada um vai em algum momento vai parar. Faz as balas, que é falando sobre o peso do corpo dele. Então todos eles eram muito pautados na morte. É uma coisa que estava dada. Isso nos ensinou a lidar com a morte, isso eu acho que é engrandecedor. Saber que a morte é parte da nossa vida, como o nascimento. Mas hoje em dia, cada vez mais, a gente quer falar sobre vidas, sobre longevidade. A gente fica falando sobre daqui 40 anos, a gente fofocando, falando sobre as vidas dos outros, a nossa hortinha. Então a gente, eu acho que está engatilhando para chegar nas pautas de qualidade de vida, de bem-estar, essas imagens que nunca foram dadas para nós, e que se a gente fechar o olho agora, vai vir uma imagem muito clara, no sentido de corpos brancos, né, durante o dia. Então, qual é a outra imagem que a gente vai construir? Né, pode ser essa imagem de saúde na noite, vocês falam muito
sobre uma maneira. Mas as festas, as fritações, esses outros lugares não normativos que também lugares de produtores de saúde. Então acho que a gente está nesse caminho, buscando cada vez mais, olhando todos esses atravessamentos que nos permeiam, que é a saúde mental, que são as políticas de drogas, o uso abusivo das drogas, toda essa relação do uso de sexo, todos esses temas que está com a gente, né? Faz parte da gente, é importante a gente olhar para ele, fingir que ele não existe, só vai fazer mal para a nossa comunidade. Mas eu acho que Micaela Cimino, acho que é uma grande referência nesse sentido, referência para mim, referência para você, para o Gui e para outras pessoas, que em 2015 ela chega com um trabalho chamado Cura, pensando nas ervas, nos processos religiosos, para chegar na cura. Não só os processos biológicos, científicos. Quais outras tecnologias ancestrais a gente vai acessar para chegar à cura? Povos originários, indígenas também estão buscando esse lugar. Então, enquanto eles estão pensando no dinheiro, eu vi muitos artistas mergulhando na pauta da HIV/AIDS assumidamente pelo dinheiro, e realmente eles fizeram dinheiro. As nossas comunidades, quando a gente pensa de fato comunidade, a gente está pensando, obviamente, dinheiro, porque a gente está no capitalismo, então acho muito importante esse trabalho, por exemplo, conseguir circular pelo Brasil todo, América Latina, Europa, sendo pago por isso, mas sempre com uma responsabilidade comunitária. Então, cada lugar que a gente vai, a gente quer que o trabalho seja grátis, porque a gente sabe qual vai ser a diferença para uma pessoa que volta da sua quebrada, chega aqui no centro e volta transformada para sua família, para seus amigos, para o seu bairro. Então, acho que essa é uma grande diferença hoje que a gente está buscando, que é essa conexão, de fato, com quem a gente está falando, não só o que a gente está falando, e como a gente muda, né? A gente não quer mais falar sobre morte. A morte está aí, está dada. Os vários genocídios estão dados. Então, a gente quer cada vez mais exaltar essas tecnologias, essas magias que fizeram nossos corpos chegarem até aqui hoje. O Chico, eu acho que é isso mesmo, né? Concordo completamente, assim. Tecnologia. E bruxaria e tecnologia. Eu queria abrir um momentinho para quem quiser fazer alguma pergunta para o Felipe. Esse é o momento. Para quem você também, né? Vai aqui. É estrela. Por gentileza, gente, é uma oportunidade. Ali, ó. Qual que é o seu nome? Boa noite, Gabriel Pereira. Você estava falando um pouco sobre essa questão da educação, né? Eu queria saber, para além da questão da oralidade, né, que é uma coisa que está muito presente nessa educação, que está sendo produzido para além da oralidade. Você falou um pouco sobre essa questão dos nascimentos, das pessoas que estão vindo, o que está ficando, né? O que as comunidades estão produzindo como algo que pode contribuir para esse processo de educação. Eu acho que a presença dessas pessoas nos lugares institucionais, estava tentando buscar a presença desses corpos, dessas cabeças nos lugares institucionais são muito importantes. Né? Eu ressalto muito minha experiência dentro da São Paulo Escola de Dança, são lugares de educação, de arte, o quanto é importante essa presença, mas o quanto também é desafiador. Então, eu acho que o esquecimento está dado para nós e tem alguns projetos vindo. Eu também acho que a pauta, a discussão da museologia e do arquivamento está vindo, acho que precisa vir. Quando a gente observa a história da arte branca, teve cultura, né? Tem pessoa em foco. É incrível aquilo, mas, gente, a galera tem a primeira aula de teatro que fez, tem um livro de todos os projetos. Então, acho que ainda os recursos são muito escassos para a gente conseguir fazer um arquivamento de fotos, de revistas, de escritos. Mas eu acho que tem um processo como você, de pessoas que estão na literatura, escrevendo, registrando, pessoas do audiovisual também, construindo cada vez mais
estéticas e narrativas dentro do comunitarismo, mas eu acho que para mim é uma coisa muito importante, assim, como coletivo Homem, a gente vai completar 8 anos. A gente tem pouquíssimo arquivo de fato, sabe? Tudo marcado, as edições das festas, o que aconteceu, quem são os artistas. Então a gente sempre está na urgência. Eu acho que esse lugar da urgência ou emergência que a gente sempre é submetido nos tira a possibilidade de, desfrutar do projeto, do trabalho artístico que a gente cria, do bolo que a gente faz e coloca no forno. E também a gente termina um já quer ir para o outro. A gente não consegue organizar nas pastas, catalogar. Então acho que é muito importante cada vez mais a gente acessar esses conhecimentos, muitos conhecimentos de arqueologia e de memória ainda estão na academia, né? Então acho que é muito importante a gente levar as nossas para lá e trazer de volta para a gente construir essas possibilidades e cada vez mais a gente conseguir olhar a nossa contribuição para a história, assim, como parte desse ciclo passado, presente e futuro que a gente está fazendo aqui já está alterando o futuro, né? Então como deixar, cada vez mais eu penso na ideia do legado, não só de construir, como ganhar um prêmio no fim do ano, mas como não só o meu nome, como memória, o Felipe foi fora, mas quando buscar nos arquivos o que eu fiz, que eles estejam ali presentes. Mas, falando pessoalmente, ainda sinto uma grande fragilidade sobre os trabalhos, os percursos que eu criei e as pessoas que eu busco informação. Ainda é muito difícil, então acho que é uma grande fragilidade que se aponta, que é importante a gente olhar também com isso. Tem 8 anos, a Luca também. 2016 foi o boom, porque a Panela luzia, a Louca, a Ami, eu achava que ia acontecer alguma coisa, muitas coisas. Foi no início também, ali foi um marcador também, em 2016, tinha o Taylor brincando, né? Não. Aí a gente tinha uma... Teve depois de 2013, que a gente foi para as ruas, para mim foi muito marcante, assim, eu me conectei com várias pessoas, por esse momento, não dá para a gente ficar no silêncio. 2014, 2015, eu comecei a ter esse motivo de falar abertamente sobre HIV e AIDS, eu não sabia como. Eu ia fazer um post no Facebook, na época do Facebook, ia falar com a minha família, mas aí veio um convite da Nave Gris, da Canzelu, para fazer um trabalho aberto, assim, e eu estava nesse mergulho, assim, tanto de falar da sexualidade, a objetificação do corpo preto, mas é uma forma de falar abertamente sobre HIV e AIDS, aí saiu o Sami, foi 2016 também. Então a gente tem que olhar o que está acontecendo nos astros em 2016. Alguém tem mais alguma pergunta ali, ó? A gente tem esse aqui, som. A gente assistiu durante o espetáculo legal lá, né? Que é bonito. Gente, que é bonito. Boa noite a todos. Pergunta, Felipe. Eu te conheci faz um tempo e acho que de longe mesmo senti um percurso aí desse corpo e hoje a gente assistiu alguns corpos, né? A gente assistiu corpos aéreos, esse corpo continente e eu te conheci como corpo dançante. Então acho que você gosta também dos corpos aí, das transformações. E aí, nesse sentido, se você puder trazer um pouco desse percurso, você também começa a sua fala falando de corpos ancestrais, e a gente sabe que parte do apartamento também se trata quando o corpo é coletivizado e perde a sua individualidade. Então, nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho também do seu percurso, dando lugar aí no que você já estava dizendo, 2013, 2016, por aí. Eu conheci nas danças urbanas, porque sempre foi um processo muito louco, assim, né? Que por muito tempo eu fui um corpo silenciado ali, né? Silencioso, silenciado, que sempre observou, sempre fui um corpo observante, mas tive muita dificuldade de fala nesses todos os lugares, e a dança
era o meu lugar de expressão. Né? Comecei, como eu falei, nas danças urbanas, na garagem do meu tio, morava na Vila Carrão, no meu bairro. E a partir daí comecei a ir para Jardim Maria Sampaio, na Zona Sul, fui para freguesia, sempre nesse lugar de treinar, de Diadema, muito para a casa do hip hop, de Diadema, e sempre nesse lugar do corpo como expressão. Né? Então o hip hop tem esse lugar sagrado, que é a roda, que ali você busca a sua identidade. No momento que você dá um passo e as pessoas olham para você, você tem o microfone na mão e você vai falar, contar a sua história. Isso para mim ficou muito nítido quando eu tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Então, por muitos anos eu construí minhas famílias, as crews, no hip hop tem esse lugar muito forte, né? Você dá a carteirada, você chega com a camiseta, com a cor da sua crew, seu grupo, e lá eu era sozinho. E lá minha dança foi minha fala, de fato. Então, quando eu comecei nos treinos a mostrar minha dança, eu consegui o respeito. Mas, como o hip hop é uma cultura masculina e masculinizadora, eu sempre percebi que esse lugar do respeito era esse lugar falocêntrico, assim, sabe? Se você, desculpa a expressão, mas colocar o pau na mesa, né, de mostrar muita força, muita potência, ganhar batalha, ir pra cima, comer a outra pessoa, da batalha, você ia ter esse respeito. E aí eu senti que isso estava se esvaziando em mim. Também era esse sentido de por que, né, eu tenho que fazer isso, por que eu tenho que ser sempre o melhor, por que eu tenho que estar batalhando. E aí eu volto em 2013 e eu encontro, né, uma comunidade diferente, uma movimentação diferente. E aí eu vou buscar outras conexões, outros ímãs no mesmo meio. E foi esse entendimento no próprio hip hop, que hoje a gente consegue olhar nitidamente um hip hop queer, um hip hop LGBTQ+, com Mona Brutal, com Nenê Surreal, Mona Brutal no rap, Nenê Surreal no grafite, enfim, Chiara Felipe como DJ. Então comecei a perceber essa movimentação e conectar com Félix Pimenta, Márcio Duarte, pessoas que eram minhas amigas, parceiras das danças urbanas, mas a gente não se conectava para esse lugar do afeto, da afetação, da jogação. Era um lugar muito técnico, né? Então que não me cabia mais. Então foi esse outro lugar de descobrir dentro da dança, dentro do corpo, as individualidades, como elas se conectavam. Então o Félix estava começando nesse mergulho muito profundo sobre a cultura ballroom, assim, pesquisadora, chamadora dessa cultura, ainda tinha muito pouco assim, de elementos. O Márcio estava em outro rolê lá em Suzano, e eu estava vindo também pesquisando a dança contemporânea, além do hip hop, como a dança contemporânea e as artes performáticas permitiam brechas também de linguagem para falar de outras formas que não fosse só somente pela força. E nesse caminho, né, entre 2013 e 2015, o sangue, a performance sangue, ela veio se construindo. Mas acho que a performance sangue foi um divisor, de fato. Eu acho que eu entendi para além da cultura hip hop, para além da dança, mas também esse corpo do Felipe político. Então, quando me expresso através do sangue, meu primeiro trabalho autoral, que vai falar dessa ancestralidade familiar, então quando eu falo sangue, dá vontade de assistir, né? Mas tem que eu não apresento sangue, ele está meio aposentado, assim. A pandemia deu uma segurada nele. Mas ele fala muito sobre essa família, né? Meu pai e minha mãe se conheceram na Zimbábue, que é um baile black em São Paulo muito famoso, Chique Show, todos esses nomes de baile fazem parte da minha memória da família. Meus tios falando, meu tio mais velho, ele fazia um baile na Guilherme Jorge. Então essa coisa de pensar o sapato, pensar a calça, ir na galeria do rock, fazer o black, dormir meio sentado para não amassar e do dia seguinte no baile, fazia parte de mim. Mas quando eu ia para a minha prática artística, eu apartava ele totalmente. Assistia ao programa Soul Train, acho que muitas vezes as pessoas já assistiram, que é aquele programa de dança negra estadunidense, que ficou muito famoso nos 70, 60, eu tenho tatuado no meu braço, que foi minha pesquisa assim, tipo, de muitos anos.
Eu assistia repetidamente aquilo, olhando cada pessoa nos cantinhos que estava dançando. Então esse lugar da pista, que até hoje está muito forte, assim, também nas artes performáticas, é muito parte de nós isso, né? A pista, a festa, a noite, a livre expressão, esse espaço de performatividade coletiva, esse contágio através do corpo, do movimento, do olhar, era muito forte. Eu queria trazer ele para a cena, e foi no sangue que eu consegui trazer isso. A música ao vivo também, meu tio e meu primo tocando ao vivo, foi muito simbólico que meu tio e meu primo descobriram que eu vivia com HIV dentro da performance. Então foi uma performance manifesta, assim, que, né, cada cena vinha construindo a camada desse corpo. E depois disso transformou minha relação com a minha família nessa possibilidade de, né, no almoço de Natal, numa festa, eu falo naturalmente, a construção para a naturalidade, sobre minhas experiências com HIV/AIDS, necessidade de ir ao médico, de remédio, de medos, com a minha mãe também, e principalmente social, assim, acho que foi um marco, né? Comecei a olhar para as pessoas, comecei a me aproximar da Mica, do Lili, de outras pessoas, e ao mesmo tempo eu estava construindo a Festa Amém, que veio com um desejo sempre de ter uma festa de hip hop LGBT, uma festa onde as pessoas, eu pudesse fazer as pregações na pista, escutando as músicas que eu quisesse, Missy Elliott e outras. Então veio nesse desejo mesmo de romper realmente essas caixinhas para construir outros formatos de comunidade. Eu acho que quando a gente olha para os 10 últimos anos, eu acho que até menos, a gente transformou muitos lugares, principalmente os lugares artísticos. Quando a gente entra, é estranho eu estar em um lugar que não tem uma pessoa trans. Assim. Eu não preciso mais enumerar, tem uma lá. Não, está aqui, né? Estou conversando no WhatsApp, vou encontrar agora, estou conversando agora, mediano. Então, acho que esses recortes identitários foram muito necessários para o meu tempo. Quando a gente começou com a Festa Amém, construiu um renato com DJs, mulheres cis discotecando, era difícil. Hoje a gente tem uma gama e a gente está falando que a gente tem que fazer mais edição, porque a gente tem que colocar esses artistas para rodar. E sem deixar de falar sobre isso, acho que é construir também, entender que esse corpo que vai na casa do hip hop, entra na roda, é o mesmo corpo que à noite ele está na sauna, ou está em alguma festa de sexo, ou está fazendo outra prática relacionada ao prazer, relacionada ao fetiche, relacionado ao próprio desejo. E é muito difícil a gente juntar isso. O corpo ele pode ter sua intimidade social, ao mesmo tempo que ele tem seu desejo sexual, né, que não está sempre assim, mesmo que não se enquadrem nessas práticas governamentais de use a camisinha, faça PrEP, igual aí, às vezes ele está indo, e às vezes desenfreado. Né? E o que a gente faz aí nessa construção de liderança, sendo maricona, tem essa responsabilidade de vamos ali conversar, a gente dá um direcionamento, porque muitas vezes esses corpos kamikazes, eles estão ali não por escolha, mas por, né, uma miopia do que tem pela frente. Então acho que é esse lugar que hoje a gente tem uma possibilidade, depois de passar por várias outras situações, outras experiências, da gente direcionar. Fora o moralismo, fora, né, a caretice, a gente consegue estar junto com essas pessoas, porque é muito importante também estar junto com jovens, trocando, pegando sua foca e tudo mais, mas trocando experiência a partir de tudo que a gente viu. Porra! Porra! 5 minutos? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não? Acho que é isso então. Muito agradecida. Muito impressionante, muito legal a tua trajetória e tudo que você constrói de tecnologia social, sabe, a partir dos seus atravessamentos. É muito inspirador também com processos de cura, né? Isso a gente ainda vai se encontrar várias vezes. Obrigado. Agradeço, parabenizo a Rainha Kong
por esse trabalho, muito lindo estar aqui, poder viver esse momento, várias referências estarem com a gente. Espero que outras pessoas consigam rolar e, de fato, eu torço para que esse trabalho gire para vários outros lugares. Parabéns pela essa curadoria que está linda. Quero ver o acompanhar a live, se conseguir ver aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado por vocês dois. Obrigado a você aí em casa. Obrigado, gente. Boa volta para casa. Ai, como desliga? Como que acaba a live? É só apertar o X? Ai, meu Deus.